Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo, mais uma noite de reflexão. De início, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, do Tiago, da Shirley, que estão sempre colaborando conosco aqui nessa casa, e agradecer também os nossos irmãos internautas, que já contam com 250 mil visualizações no nosso canal do YouTube, o maior canal de divulgação espírita do YouTube, com 212 vídeos, e o retorno dessas pessoas que nos acompanham em todas as partes do Brasil é muito grande. Então, desde já, a gente também agradece. E para que possamos dar início ao nosso estudo da noite, eu gostaria de passar para a nossa companheira Shirley a primeira pergunta da noite. Boa noite a todos. Vamos pedir ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos para que a gente possa estudar juntos, né? Trocar ideias, compreender melhor. E aí tem uma pergunta interessante, na verdade são duas perguntas, mas trata do mesmo assunto, acho que vale a pena responder em conjunto. Em caso de um problema psicológico familiar, um parente pode tomar um passe para canalizar energias positivas para auxiliar o ente querido em sua recuperação? Um médium pode ser utilizado como meio de auxiliar um ente querido que sofre por alguém que desencarnou? Mais ou menos parecido, né? Então vamos lá. Nós podemos auxiliar as pessoas que amamos de várias formas. Uma forma que é extremamente eficaz é através da nossa própria oração, né? Então, quando nós elevamos o nosso pensamento e nos colocamos em sintonia com a espiritualidade maior, através da oração, da fé, da confiança em Deus, e conversamos com o Pai e pedimos por alguém, certamente que nós já estaremos ajudando esse alguém. Só através desse simples gesto de uma oração, confiança profunda, com humildade, com pensamento em Deus. Você e o Criador, né? Quando você vai à casa espírita e recebe o passe magnético e você mentaliza aquele a quem você deseja ajudar, encontrando nele receptividade, certamente que ele vai receber também a energia magnética que você está recebendo naquele momento através do médium passista, que é o canal que direciona essa energia magnética para a recuperação do nosso corpo espiritual e, por sua vez, do nosso corpo material. É possível que a gente consiga, mentalizando, transferir parte dessa energia àquele que está precisando, a quem amamos, a quem estimamos? Sim, é possível sim, você pode canalizar. E melhor ainda será se a criatura tiver uma abertura para receber, principalmente se você disser a ela: olha, vou à casa espírita hoje e vou receber o passe por você, tá? Então, se a criatura se prepara naquele momento que ele sabe, né, que estão recebendo lá o passe para ele, é certamente que ele vai receber essa energia, tá? Bom, mas é muito melhor que a criatura necessitada do apoio da energia magnética venha pessoalmente à casa espírita receber o tratamento. Por quê? Porque o que você está fazendo é apenas um lenitivo. Você está apenas dando um analgésico. Você não está curando a ferida. Ou seja, para
para que a criatura se recupere de seu estado de desequilíbrio, seja ele orgânico, seja ele psíquico, seja ele espiritual, é preciso que ele também desenvolva recursos para a sua cura. Então, muito melhor que receber o passe à distância é que a criatura seja convencida, convidada a vir à casa espírita e receber esse passe pessoalmente, porque aqui ela vai receber também o conhecimento. E o conhecimento liberta, né? Ajuda na libertação. Em relação ao médium, utilizar o médium para auxiliar alguém, um ente querido que sofre por alguém que desencarnou, necessariamente não precisa ser um médium. Mas se você puder oferecer essa pessoa que sofre por alguém que partiu, um bom livro, uma obra espírita, conversar com ele por algum tempo, conseguir mostrar que a vida vai muito mais além do que a vida material, certamente você já vai estar fazendo esse trabalho de conforto, né? Não há necessidade de se utilizar de um médium para fazer isso. Pelo que eu entendo aqui, seria no sentido do médium ter algum contato com o ente desencarnado, para que ele pudesse, através do médium, conversar ou confortar aquele que está sofrendo. Isso é possível? Mas tudo tem sua hora. E às vezes o que a criatura que sofre está precisando não é conversar com quem já partiu, mas é ser orientada da amplitude da vida, que não existe finitude. É ela ser orientada da necessidade de se aprimorar mais no conhecimento, da espiritualidade, da existência espiritual, das relações do mundo espiritual com o mundo corporal, para que então ela deixe de sofrer, porque aí ela vai perceber que ela não perdeu ninguém, né? É só uma viagem, né, de volta que foi feita e que certamente um dia você novamente encontrará aquela pessoa por quem você sofre, né? E tem que ter muito cuidado quando nós conduzimos criaturas que estão sofrendo pelo desencarne de alguém, conduzir a médiuns que muitas vezes não estão bem orientados na mediunidade, né? E com isso, muitas portas às vezes se abrem para a mistificação, para o erro, né? Para o equívoco, e que no final, ao invés de aliviar o sofrimento daquele que sofre pela perda, pode inclusive aumentar esse sofrimento, porque vai aumentar a descrença, né? E a impressão que na verdade o mundo espiritual não existe, que é tudo uma grande mentira, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Necessariamente não é preciso que o médium seja utilizado para confortar o encarnado, ok? Pessoal, boa noite a todo mundo. Satisfação para a gente estar aqui mais uma vez. Vamos lá. Com a morte cerebral, os médicos sugerem para as famílias desligarem os aparelhos e doarem os órgãos. Qual a posição do Espiritismo nessa questão? É correto desligar os aparelhos? Olha, está tendo só uma questão, um equívoco de conceito aqui. Tá? Porque quando acontece a morte encefálica, né, no caso, é porque realmente é irreversível, tá? Não tem como a pessoa voltar. Para se chegar a esse diagnóstico, né, de morte encefálica, é óbvio que é feita uma bateria de exames, é feito eletroencefalograma, é feito teste de apneia, é feito teste vestíbulo coclear, né, é feito vários testes com o paciente para se detectar que ele está numa morte encefálica, né? Então, detectou, acabou. Realmente a falência do corpo físico. Pode se manter durante algumas horas aquele corpo com algumas drogas? Pode se manter.
mas não vai ser indefinidamente. Se houve a morte encefálica, já está morto, né? O corpo já morreu, realmente só o espírito ali. Então, nesse caso, os médicos podem conversar com a família, sim, né, dizendo do ocorrido, aconteceu a morte, não é irreversível, e pergunta se a pessoa vai querer fazer a doação ou não. Então, segundo essa visão, o espiritismo apoia, não é? Já teve a morte encefálica. Então, quanto a isso, sem objeções. A questão toda que eu penso que a pessoa se equivocou é quando, muitas das vezes acontece, a pessoa tem um AVC, não é? N situações, e ela vai para uma cama. E ela fica em estado vegetativo. Ela fica em estado comatoso e pode ficar anos e anos nesse estado. Aí, nesse caso, pode ser que algum médico possa sugerir, também não sei se isso acontece com tanta frequência, já havia acontecendo, mas, né, isso é uma questão subjetiva, mas a família fica muito nessa dúvida, né? Desliga, não desliga, o que a gente faz, o que a gente não faz. Isso é uma dúvida assim, forte, né? Acontece bastante, as pessoas vêm conversar muito com a gente a respeito disso, tá? E sim, nesse caso, o que o Espiritismo sugere? Não desligar. Tá? Nesse caso, o Espiritismo sugere não desligar. Porque a gente não sabe, aquele espírito que está lá naquele estado comatoso, a vivência que ele está vivendo, a vivência que ele está tendo no mundo espiritual. A gente ainda não sabe disso. Tem alguns espíritos que, em estado comatoso, eles têm um certo desprendimento e uma certa lucidez fora do corpo físico. Então, às vezes, eles têm ainda muita coisa que aprender, vendo o corpo dele naquele estado, vendo as pessoas que o visitam, vendo o que está acontecendo no ambiente dele. Muitas vezes ele aprende bastante com isso. Tem um caso do Chico, uma família chamou o Chico, 14 anos que o sujeito estava nesse estado, na cama, vegetativo, sem responsividade alguma, e chamou o Chico, falou: Chico, e aí, ó, o que a gente faz? A gente está querendo desligar, porque olha essa situação, 14 anos, sabe o que é isso? Vocês sabem o que é você ter que parar, às vezes, uma existência para cuidar de alguém? Porque precisa de cuidado 24 horas por dia. Então, para a família, isso não é brincadeira. É totalmente compreensível uma pergunta dessa. Aí o Chico olhou para o sujeito, de repente o Emmanuel aparece do lado dele. E o Emmanuel falou assim: Chico, só avisa para eles o seguinte: esse rapaz, na última existência, foi alguém que matou dezenas de pessoas. Os obsessores dele estão só esperando ele sair do corpo físico para agarrá-lo. Porque ele também estava naquela sintonia ainda. Por isso que isso era possível de acontecer. Então, os obsessores desse espírito, que ainda está aqui encarnado, estão em cima dele. A única alternativa que nós temos nós estamos tentando fazer atendimentos fraternos, doutrinar esses espíritos que o obsidiam aos poucos. Nesses 14 anos, vários espíritos já saíram, já se demoveram da ideia de vingança contra ele. Mas ainda tem muitos. Então, avisa a família que para ele, nesse exato momento, estar no corpo físico, nesse estado, ainda é melhor. Porque se o desencarne se der a 100%, né, ele sai do corpo físico e os obsessores estavam lá. Então, creio que a pessoa tenha se equivocado nesses conceitos, tá? Se teve morte encefálica, é irreversível. Vai deteriorar e vai para a morte mesmo, por isso o médico faz essa pergunta. Agora, se tiver em estado vegetativo, tá? Prece, fazer orações, passe na pessoa, tá? Muita gente fala assim: mas não escuta, não ouve. Escuta sim, tá? Ouve sim. Pode sentar lá do lado, conversar com a pessoa que está num estado comatoso, falar para ela, explicar para ela a situação, dar passe magnético, você mesmo, dá um passe, pede o seu mentor para te assistir nesse momento. Tá? E eu já contei para vocês vários casos assim, né? Trabalhei no CTI durante um tempo aqui, dava passes nos pacientes em estado comatoso, né? Alguns ficavam bons, outros também ficavam bons, né? Às vezes o bom dele era ter que desencarnar. Isso acontecia direto, né? Às vezes a gente menospreza, né, Shirley? Às vezes a gente menospreza o auxílio espiritual que eles nos dão, né? A gente acha que a gente não é digno de ter auxílio espiritual. Gente, eu já contei isso aqui várias vezes, mas a pergunta surgiu, a gente relembra, né? Se a espiritualidade me ajudou, quem me conhece e sabe o tanto que a gente é imperfeito, se a espiritualidade me ajudou, ela ajuda qualquer um. Qualquer um. Então, estava eu num plantão não, estágio, na UPA, de repente tinha uma senhora lá, veio de
de um asilo, instituição de longa permanência. Já os 2 pulmões tomados, uma pneumonia, né? Não tinha o que fazer, uma senhorinha de quase 100 anos, caquética. Na intubação ela ia morrer. Então, aquela respiração agônica. Eu cheguei para pegar o plantão, 7 horas da manhã. Perguntei à menina, que horas que ela chegou? Chegou ontem, 5 horas da tarde. Beleza, então está 14 horas já nessa situação? Tá, 14 horas nessa situação, naquela respiração. E eu, beleza, peguei o plantão, passaram uns 15 minutinhos, deixei de fazer o que eu estava fazendo, fui lá. Comecei a fazer prece, e a minha prece é assim. Cheguei pertinho dela, falei assim, aqui, médico, enfermeiro, espírito, todo mundo que estiver aí de plantão, vem cá, olha aqui para essa senhora aqui. Isso aqui é a minha prece, tá, gente? Cheguei, olha aqui para essa senhora. Vê se uma situação dessa aqui pode continuar. Olhem para ela. Isso aqui tem que continuar dessa forma? Está 14 horas desse jeito. Então, impus minhas mãos, fiz uma prece e falei, se quiserem utilizar as minhas energias para trazer algo de bom para ela, utilizem. Estou aqui na maior boa vontade, estou querendo doar. Se for para dar uma reanimada no corpo, para ela ficar mais um tempo, beleza. Agora, se for para fazer o desenlace, que também seja feito. Fiz, dei o passe. Gente, ela estava 14 horas naquele estado. Dei o passe, virei as costas e saí, não se passaram 20 minutos. Ela desencarnou. Aí alguém vira para mim e fala, mas você matou a mulher. Né? Você matou a mulher. Não matei a mulher. Foi feito o melhor para ela naquele momento. Eu deixei a cargo da espiritualidade. Então, às vezes, a gente menospreza um pouquinho da nossa força. Né? A gente tem muito mais dessa força interna do que a gente imagina. Tá? Então, nesse caso, em estado de coma vegetativo, não é aconselhável desligar os aparelhos. Chegou uma pergunta muito boa aqui, que diz assim, boa noite. Como a doutrina espírita vê os relacionamentos amorosos da atualidade, que são rápidos e muitas vezes terminam de forma intempestiva? Pode ser oriundos de vidas passadas? O que pode ser feito? Reconciliação, perdão, por exemplo? Bom, uma pergunta boa, porque essa pergunta ela nos sugere uma análise histórico-espiritual da nossa condição atual. Né? Essa pergunta ela nos sugere uma retrospectiva histórica nossa, de enquanto viajores aí da imortalidade. Nós temos que compreender, a princípio, que existiu uma época da humanidade em que houve muito tolimento, em que houve muita proibição, em que houve muita, vamos dizer assim, suplantação dos nossos impulsos, né? E esse mecanismo social vinculado às religiões dominantes de determinada época veio a causar alguns transtornos na nossa conduta atual. Porque nós temos que considerar que nós somos o reflexo de nós mesmos, daquilo que nós construímos em experiências anteriores. Então, quando você diz que a humanidade está passando por uma turbulência afetiva, segundo aquele psicólogo Daniel Goleman, que escreveu aquele livro Inteligência Emocional, ele apresenta que a sociedade ela vive uma crise emocional, né? Essa crise emocional, nós vamos buscar uma explicação das nossas raízes históricas espirituais, dentro de experiências vivenciadas por nós anteriormente, em que houve muita repressão e que essa repressão hoje já não existe mais. Então, a sexualidade, ela é algo que a gente estuda com a doutrina espírita, que não é uma coisa que pode ser repreendida, que não pode ser bloqueada. Pelo contrário, ela precisa ser canalizada, ela precisa de uma aplicação digna. Então, como outrora houve muita repressão, é como se você fechasse as comportas da barragem de um rio. O que acontece se você fecha as comportas da barragem de um rio? Porque sexualidade é uma força natural. É um imperativo da nossa própria evolução. E você precisa de uma aplicação digna dentro dessa vivência. Então, quando você fecha as comportas da barragem de um rio,
aquilo ali vai enchendo e uma hora estoura, não é? E aí o transtorno é muito maior. Ao passo que você também liberar tudo, abrir as comportas, também alaga da mesma forma. O transtorno é o mesmo. As comportas da barragem de um rio, elas servem para que haja um equilíbrio no fluxo da água. Eu uso esse exemplo aplicado à sexualidade, porque a sexualidade, ela demanda de nós esse mesmo equilíbrio no fluxo dela. Porque quando há interrupção, ou quando há entrega absoluta, das duas formas gera transtorno para a nossa personalidade, gera comprometimento espiritual. Então, talvez essa atualidade em que a permissividade ela é mais presente em todos os nossos arraiais, a gente acha, muitas das vezes, equivocadamente, que as coisas estão deteriorando. Mas a natureza ela é cíclica. Muitas vezes existe uma piora para haver uma melhora depois, para haver um salto. Porque tudo é experiência, gente. Então, quando eu desço demais e eu tenho experiências turbulentas, logo, logo eu quero me reaver com equilíbrio. Então, tudo é questão de plantio. Se a humanidade está se entregando aos desvaires no campo da afetividade, certamente os frutos serão colhidos de maneira individual. O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no primeiro capítulo, intitulado Em Torno do Sexo, ele diz o seguinte, que em afetividade, a nossa afetividade também está subordinada às leis de causa e efeito. E tudo que dermos a outrem em matéria afetiva, outrem também nos dará. Veja bem, então é através daquilo que a gente doa no campo da afetividade que a vida vai nos responder de igual forma dentro da lei de causa e efeito, né? O mecanismo da nossa afetividade não foge à lei de causa e efeito estipulada por Deus para o nosso aprendizado. Então, a gente tem que olhar para o mundo e com um olhar de compaixão, né? E não com um olhar de reprovação, de recriminação daqueles acontecimentos. Porque muito daquilo que a gente reprova também existe dentro de nós, que são aqueles instintos ocultos que a gente não quer que venha à tona de jeito nenhum e que a gente precisa trabalhar, né? Então, quanto mais a gente perde tempo olhando para fora, mais a gente deixa de ter tempo olhando para dentro de nós. Desenvolvendo em nós a questão do autoconhecimento, que é o primeiro mecanismo que a gente tem que desenvolver para a gente progredir espiritualmente. Então, aí aqui a pessoa fala reconciliação, perdão, por exemplo. Isso aqui é uma coisa interessante, porque reconciliação e perdão, na minha visão, existe uma diferença fundamental. A reconciliação, muitas vezes, é quando eu quero reatar algo com alguém. E o perdão, não necessariamente eu preciso reatar, né? O perdão é algo que vai ser bom para mim. Então, se uma pessoa me traiu, por exemplo, né? Aí fala assim, eu devo perdoar? É porque a pessoa acha que se ela perdoar, ela tem que se reconciliar. Ou seja, tem que reatar. Não, você tem que perdoar a fim de que você possa se libertar. O perdão não significa reconciliação, reatar um relacionamento afetivo. O perdão ele vai ser bom para você se livrar daquelas amarras da mágoa, a fim de que você possa prosseguir a sua caminhada com mais equilíbrio. Agora, isso não significa que você deve reconciliar. Essa confusão, ela gera alguns transtornos, porque muita gente reconcilia, achando que perdoou, mas não perdoou. E aí passa 30 anos e a pessoa lembrando de um acontecimento de 30 anos atrás. Ou seja, houve a reconciliação, mas não houve o perdão. Então, não adiantou nada essa reconciliação. Agora, pode ser que haja o afastamento e o perdão verdadeiro. Tá certo? Então, o perdão não é bom para aquele que é perdoado. O perdão é bom para quem perdoa. Quando a gente vai compreendendo isso, a gente vai desenvolvendo em nós uma maturidade afetiva para lidar com os nossos relacionamentos interpessoais e amorosos também.
Alguns pensamentos sobre morte estão me atormentando ultimamente, tanto sobre a minha morte quanto a das pessoas que eu amo. Não só pensamentos, mas desejo de morte. Às vezes sinto que não vou conseguir sair disso. O que posso fazer? Como procurar paz de espírito nestes momentos? Bom, se eu conseguir compreender aqui, nosso companheiro ou companheira diz que tem tido desejo de morrer, não é isso? Bom, quando a gente tem desejo de morrer, significa basicamente que nós não estamos encontrando motivações para viver, não é? A vida está nos parecendo sem objetivos, né? Sem motivações, o que nos faz pensar que há uma perda de tempo em viver. Para que viver, passar por todas as dificuldades, se eu não estou encontrando motivações, né? Bom, o que a gente diz é o seguinte: o pensamento nosso, ele cria forma, ele cria vida, e nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos que alimentamos e cultivamos. Nós temos o chamado hálito mental. Emmanuel fala disso para nós. E o hálito mental, ele é criado por nós através dos nossos pensamentos. Então, primeira coisa, se eu penso muito em morte, em suicídio, ou se eu desejo que aconteça alguma coisa comigo para que eu morra, né? Que às vezes não pensa em se matar, mas pensa assim, eu podia ter uma doença qualquer que me leve daqui, eu podia sofrer um acidente, né? Não pensa em tirar a própria vida, mas deseja coisas que levem à morte. Então, o cultivo desses pensamentos, ele já nos traz uma atmosfera psíquica muito doentia, tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado com a alimentação desse tipo de pensamento, evitando. Segunda coisa, quando nós estamos assim, desejando morrer, nós precisamos olhar para a nossa vida melhor. Nós precisamos ter um olhar diferente. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver aquilo tudo de bom que nos rodeia, que nos é de valor, né? Quantas pessoas queridas, quantas nos valorizam, quantas nos querem bem, desde o porteiro lá do prédio que você mora, até o colega de trabalho. Quantas pessoas querem você aqui, querem você do lado delas, né? Então, a gente precisa mudar o nosso olhar. O corpo que nós temos, que nos sustenta, que nos dá o trabalho, nos permite viver, muitas vezes os pais, a família que nos acolhe, né? E quando não temos nada disso, quando nos falta isso tudo, então nós temos que lembrar que nós somos seres da criação, somos seres para viver infinitamente, e que a morte, ela não existe. Eu vou apenas mudar de corpo. E aí, querido amigo ou amiga, aqueles problemas todos que te afligem ou que deixam a sua vida um pouco escura, sem graça, sem motivação, eles vão continuar existindo na sua vida, dentro da sua vida espiritual. Você vai descobrir que aquele ato de perder a sua oportunidade da reencarnação, ele não te eliminou as dores, o sofrimento ou a falta de motivação. Então, o que é preciso fazer? Vamos encontrar a motivação? Vamos buscar a motivação? Vamos começar a trabalhar buscando as motivações? Vamos amar mais? Vamos ser mais úteis?
Porque na medida que nós fazemos isso, nós encontramos inúmeras motivações para estar aqui no planeta Terra por um período tão curto em relação à eternidade que temos pela frente. O nosso período aqui é curtinho. Então precisamos valorizar esta oportunidade. Lembrando que o Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, diz que a evolução, ela pode se dar no plano espiritual e no plano material, mas só através da reencarnação, só através do mergulho na carne, que o espírito consegue realmente aprimorar as suas habilidades de amar. Porque aqui na Terra estamos em contato com aqueles que estão em diversas fases da sua evolução, que vai nos ensinar muito, quem já está à frente, e nós vamos aprender muito com eles, e que vão aprender conosco, aqueles que ainda têm conquistas a fazer e que nós já conseguimos fazer. Então é uma troca maravilhosa. Não podemos perder a oportunidade da troca, de jeito nenhum. Agora, a pessoa que fez a pergunta, só uma colocação antes aqui, Tiago, também não fica sozinha nessa, não, sabe? Procura ajuda, porque esses pensamentos persistentes de morte, né, de tragédia, essa vontade ocasional de tirar a própria vida, a gente não pode descartar também as interferências espirituais nesse processo todo aí. Naquilo que a gente chama de sugestão espiritual, aquilo que são aqueles pensamentos que nos são sugestionados e que, se a gente for dando margem para eles, eles vão ocupando toda a nossa casa mental, e quando nós menos percebermos, a gente já está completamente tomado por aqueles pensamentos, e o processo de reversão talvez se torne um pouco mais difícil, né? Então, busque também o auxílio, a terapêutica espírita, a fim de que você possa encontrar maiores forças para superar esse problema aí. Aqui na casa mesmo, né? A gente tem um acolhimento fraterno que vai poder te ajudar bastante, né? Então, procurar o acolhimento para fazer uma terapia com passes, com o Evangelho, né, do Cristo, com a iluminação interior, para poder conseguir se libertar desse tipo de pensamento, né? Gente para ajudar não falta. É só estender a mão e pedir ajuda que vão aparecer várias, né? Essa eu também gostaria de contribuir, porque quando surge uma pergunta como essa, a gente tem que ter uma atenção especial. Que, por exemplo, eu comecei a estudar Espiritismo em 2006, 2015, 9, 10 anos. E provavelmente, se não fosse essa visão espírita que me expandiu, essa visão do que eu tenho que fazer aqui, certamente eu seria uma pessoa que hoje também não estaria aqui. Não estaria aqui, não só falando de Espiritismo, mas teria também escapado da existência, às vezes por uma fuga, né? Então, quando surge uma pergunta dessa, a gente sente logo uma empatia, né? E o que a gente tem para dizer, quando a Shirley dá esse conselho, né, de fazer o bem, de procurar alguma coisa boa, isso não é conselho de autoajuda, tá, gente? Não é conselho vou abrir a janela, falar que me ama, dar bom dia para o sol. Não tem nada a ver com isso. É algo realmente palpável, é algo que realmente acontece. Tá, o Chico, certa vez, estava deprimido, tá, Chico Xavier, tá, deprimido, chamou o Emmanuel e falou assim: Emmanuel, não estou aguentando, não estou dando conta, muita crítica, o trabalho é difícil, eu realmente estou me sentindo pesado. E o Emmanuel virou para ele e falou assim: eu tenho a solução para você, Chico. E o Chico: beleza, né? Vai vir férias aí, porque eu estou cansado de trabalho, vai vir férias. Aí o Emmanuel virou para ele e disse assim: a partir de agora, todos os finais de semana, nós vamos andar nos bairros pobres de Uberaba. E você vai fazer caridade para aquele pessoal. E você vai ver que, alentando o sofrimento do outro, o tanto que você vai ser injetado de bom ânimo e de potência de viver a partir de tentar alentar o sofrimento do outro. Então não é, né, Shirley, não é conselhozinho de autoajuda, realmente algo que acontece, é palpável,
você, na hora que entrar nesse movimento, você vai ver isso acontecendo com você, e é o que o Ives falou, tá? Saia dessa sugestão mental, tá? Passe a fazer preces, você vai elevar, tem muita gente boa do seu lado. Gente, se vocês soubessem o tanto de gente que gosta de vocês, que estão do lado de vocês para tentar auxiliar nessa existência, nossa. Aqui, a gente fala assim, numa existência inteira eu faço 1, 2 amizades verdadeiras. Não, amigo mesmo, né? Aquele do peito, 1 ou 2 numa existência inteira. Verdade ou mentira? Aquele amigo do peito, 1 ou 2. Aí eu te pergunto, quantas existências você já viveu? Não sei, centenas, milhares. Se em cada existência você fez 1 ou 2 amigão do peito, imagina quantos amigos do peito você não deve ter. Quantas pessoas que não estão no mundo espiritual torcendo para que você aguente firme, de que você tenha uma nova visão de vida. Então peça ajuda para esse pessoal, vai fazer uma prece, peça ajuda do seu mentor, você vai ver o tanto que as coisas vão começar a esclarecer. E você vai ver o tanto que a vida vai ficar boa. Não, mas vai ficar uma delícia de viver, na hora que você começar a encontrar o seu lugar. Sempre recebi auxílio de meu avô desencarnado. Agora, ele não mais se comunica. Por quê? Será que é porque minha família se estabilizou? Olha, realmente, o porquê não tem como a gente falar, não é? Se não for feita uma reunião mediúnica, conversar com o seu avô, saber dele o que está acontecendo, não tem como a gente falar. Isso cada caso é um caso, e ele é que vai ter as razões para ele não estar mais se comunicando com você. A questão é, o que os espíritos nos falam, que isso aqui acontece muito, tá? Não se preocupe, né? Dependendo às vezes da situação da família, dependendo do seu estado de espírito, você consegue sim entrar em contato com um espírito aqui e outro ali, com alguns conselhos um pouco mais verificáveis mesmo para você, através até do sonho, e de repente isso também acaba, porque os espíritos, gente, eles não querem criar dependência, tá? Eles agem de tal forma, isso é uma pergunta clara do Livro dos Espíritos, por que o nosso mentor não nos auxilia de uma forma mais clara, então? Por que ele não fala assim, filho, é aqui que você tem que fazer? Não seria bem mais fácil? Não, é aqui que você tem, para onde é que você tem que ir, é essa aqui a sua profissão. Mas é óbvio, se eles respondessem pela gente, se eles escolhessem pela gente, você ganharia responsabilidade na existência? Então, claro que não. Então, isso aqui acontece direto, tá? Isso aqui acontece com frequência. Eles vêm, te dão algum conselho, depois somem, né? Justamente para deixar você essa responsabilidade de ter que tomar conta da sua própria existência, né? É uma pergunta que surgiu aqui, olha, podem os astros nos influenciar? O mesmo princípio aqui, tá? Essa ideia de que os astros podem nos influenciar, isso é antigo, né? Nós temos no corpo uma glândula que ela conecta um pouco com o mundo externo e ela interage. Então, às vezes, essa interação pode acontecer e a gente achar que nós estamos totalmente à mercê das influências exteriores. Por exemplo, essa glândula, né, chama glândula pineal epífise, tamanho de uma ervilhazinha no meio do seu cérebro. Ela controla uma coisa chamada circadian, cerca de 24 horas, né? Circadian, cerca de um dia. Então, ela que controla mais ou menos quando você tem que liberar adrenalina para acordar, na hora que você tem que liberar cortisol, na hora que você tem que liberar melatonina, principalmente, que é a do sono. O ciclo menstrual da mulher, por exemplo, que tem um ciclo de 28 dias, se for regular, ele tem a ver com um ciclo lunar, com um mês lunar, que também é 28 dias. Então, há sim um pouco dessa interação. A questão é, quando a gente joga para fora toda a responsabilidade daquilo que nos acontece. A influência, se não muito, pode acontecer na parte fisiológica, na parte orgânica. Agora, na parte de decisão, na parte de autonomia, essa parte não. Essa parte é o espírito, é você mesmo que decide. Então, os astros não vão te influenciar, né? Às vezes a gente surge uma pergunta dessa, a gente acha graça, né? Mas tem gente ainda que acredita nisso, às vezes, né? Acredita em horóscopo, será que ainda tem gente que acredita? E eu pergunto para vocês, quem aqui, que na hora que assiste um filme de terror, daqueles bravos, à noite, aí acorda no meio da madrugada para ir tomar água, ou para ir no banheiro, você acorda, você vai, mas você dá uma olhadinha ali, outra aqui, né? Por quê? Porque a gente ainda, o tanto que a gente é influenciado, né? Você não acredita em horóscopo, aí você é de escorpião, aí você lê lá, por acaso você leu, você escutou na rádio, não saia de casa hoje, você vai morrer atropelado. Nossa, o cara é espírita para falar que não acredita, mas na hora que for atravessar a rua, que dá uma olhada umas 10 vezes para um lado para o outro, ia dar, né? Então, nós temos um pouco ainda desse princípio de achar que algo externo nos controla, tá, gente?
Imaturidade, infantilidade do espírito ainda. Achar que Deus cria um universo onde os seus atos vão estar subordinados a um mastro, a um signo pelo qual que estava lá em cima quando você nasceu, ainda é um pouco de imaturidade espiritual. Tá? Você é que é responsável por você mesmo. Pergunta que me chegou foi, na verdade, a pessoa foi esperta, fez duas em uma só. E vocês vão ver como o conteúdo é parecido. Boa noite, amigos. Duas questões. Gostaria de saber sobre a evolução da Terra. Estive pensando na Terra quando tínhamos monstros, como dinossauros, e hoje não. Como procedeu essa evolução? E a segunda, bem parecida, se encontra um par que já foi casado, mesmo ainda sinto, é amor verdadeiro, isso também é adultério, é pecado? Você vê bem parecida, né? Dinossauro, casamento. O que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala que as vidas desses seres, que a gente conhece como dinossauros, né, que aconteceu há bilhões de anos atrás, eles foram como se fossem vidas testes, tá, para o nosso planeta. Que foram os arquitetos cósmicos que, na elaboração da vida terrestre, começaram a fazer alguns experimentos vinculados, evidentemente, a Jesus Cristo, nosso governador planetário, a fim de que uma forma de vida mais complexa pudesse se desenvolver aqui no orbe. Tá certo? Então, a explicação é básica, é simples, mas isso também ocorre em outros planetas em formação também. Então, aqui existiu o dinossauro, mas pode haver planetas em outras galáxias, em outras Via-Lácteas, que ainda estão passando por esse processo todo, que é como se fossem experimentos dos arquitetos espirituais da vida cósmica, a fim de que pudessem eles preparar um terreno para formas de vida mais complexa, né? Então, a princípio, foram experimentos, foram testes realizados aqui. E é por isso que os dinossauros não existem mais, porque, dado o fim desse teste, não tem porquê a persistência dele. Agora, se você encontrou uma pessoa que já foi casada, mas não é mais, e sente amor verdadeiro, não é adultério de forma nenhuma. Porque seria adultério se a pessoa fosse comprometida, né? Isso aí também é bem simples a resposta. Agora, se a pessoa é casada, e mesmo assim você sente esse amor, né? Aí eu acredito que você deva procurar se corrigir, né, nos seus pensamentos, a fim de que você possa não se comprometer espiritualmente, né? O máximo que você pode fazer é rezar para o marido desencarnar, né, mais rápido. Ou rezar para a esposa desencarnar mais rápido, a fim de que você possa não se comprometer espiritualmente. O próprio André Luiz tem uma passagem clássica, né, quando ele veio à Terra, né, visitar o seu lar, e pegou a sua esposa, casada pela uma segunda vez. Na hora ele se revoltou, né? Mas ele viu que é um mecanismo natural da vida. O Tiago falou aqui de quantos amigos a gente já teve. Quantos esposos, quantas esposas a gente também já teve. Então, nesse sentido, a gente não pertence a ninguém, né? Os nossos laços afetivos, eles são expansivos, né? Eles não se restringem, não. Eles são expansivos, né? Então, nesse sentido aqui, é preciso a gente tranquilizá-lo, que se a pessoa não é mais casada, não tem problema nenhum, né? É como se você fosse ponderar, né, a respeito de uma iniciativa, de um namoro, por exemplo. Você vai namorar alguém, mas será que já namorou? Se já namorou, eu não vou namorar. Então, assim, quase que ninguém ia namorar ninguém, né? Então, assim, não tem problema não. Agora, refrisando novamente, se for comprometida, tanto no aspecto de namoro, como no aspecto de casamento, noivado, aí sim há uma complicação, tá? Qual a posição do Espiritismo sobre a fertilização in vitro? Quando um homem ou a mulher não pode ter filhos gerados naturalmente. Tudo que vem pela ciência é com a permissão da providência divina.
Então, a fertilização in vitro, ela veio atender a uma necessidade afetiva da humanidade, né? Para aqueles casais que, pelas vias naturais, não conseguem ter filhos. Não há nenhum problema em relação a isso, porque em acontecendo a fertilização, vai haver a ligação de um espírito, né, a aquele embrião, tá certo? E ele, certamente, sendo implantado, ele vai gerar, né, o ser humano encarnado, e muitas vezes com uma ligação entre a família, né, que vai receber, a mulher que vai receber aquele óvulo fecundado, né, aquele núcleo familiar, e esse espírito que está reencarnando. Então, na realidade, a fertilização in vitro, ela vem para auxiliar a humanidade, né, e dar mais oportunidades de reencarne naquelas famílias, naquele núcleo familiar que tem dificuldade de ter o filho pelas vias naturais. Não há nenhum problema nisso. Eu queria aproveitar uma pergunta que mais ou menos semelhante ao que já foi feito para o Tiago, com relação à morte cerebral. Pergunta se como é que o espiritismo se posiciona em relação à doação de órgãos, né? Então, lembrar, quem não teve a oportunidade de ler, deve ler o livro O Desencarne, do nosso colega Alexandre Moll, que trabalha conosco. Acho que ele vai fazer a palestra hoje, se não me engano, agora à noite. Ele escreveu um livro, chama O Desencarne. Então, quem tiver curiosidade, né, seria interessante ler o livro dele para entender melhor como é que acontece a morte, né? Mas uma coisa é muito importante. Primeiro passo, o indivíduo que vai doar os órgãos, ele tem que ter vontade de doar os órgãos. Ele tem que ter desprendimento, tá? Por isso, eu acho que é muito interessante quando eles passaram a exigir que isso fosse manifesto na identidade, né? Eu quero ser doador de órgãos, né? Isso é importante até para nível espiritual, porque se ele intimamente não tomou essa decisão de doar os seus órgãos, ele pode sofrer reverberações com a retirada desses órgãos por algum tempo. Não significa que vai ser a vida eterna, tá? Por algum tempo, até que ele tenha consciência que o desprendimento vai trazer muito benefício. E aquele indivíduo que está doando os órgãos em relação à retirada, o espírito que estava naquele corpo, certamente ele já está em fase de desencarne, de desenlace total. Quando ele está em estado de morte cerebral, significa que a ligação que existe do espírito, da alma, com o corpo, já está praticamente, completamente cortada, vamos colocar assim, né? Já eliminada. Então, não tem problema nenhum ser retirado o órgão para doação. Mas este espírito, ele tem que estar de acordo intimamente com isso, porque senão ele pode sofrer com estas perdas, tá? E criar algum desequilíbrio para ele no mundo espiritual. A gente agradece a presença de todos, Tiago e a Shirley mais uma vez, e até o próximo estudo.